Olá, boa noite, tudo bem? Nós estamos chegando para mais um momento e é sempre bom estar aqui. É uma alegria, né, podermos mais uma vez chegarmos até você, seja no conforto da sua casa, seja aí no seu carro ou no ambiente onde você está. Enfim, o nosso objetivo é chegar aonde você está para dizer a você que você é uma pessoa que tem grande importância para melhorar a vida de outras pessoas. Afinal de contas, você pode ser um semeador e uma semeadora de bons comportamentos. Eu sempre digo, nós temos tudo para realmente contribuir para uma sociedade melhor. Mas nós temos muito mais. Nós temos tudo também para vivermos melhor. E a grande questão é como nós vamos vivendo. Olha, nós estamos aqui e você, o que vai se chegando, prepare, porque hoje nós vamos falar sobre um tema também importante e significativo. Um tema que vai nos dar a capacidade de semear um pouco mais. Nilce Oliveira, boa noite. Tudo bem? Está conosco, né? E seja bem-vinda. Mais uma vez, mais uma quarta, estamos aqui. Estamos para semear bons comportamentos. E os bons comportamentos, eles precisam ser semeados. E nós somos semeadores. Nós somos aqueles que temos a oportunidade de dar bons comportamentos ou de levar bons comportamentos às pessoas. Minha pergunta a você, a todos que estão chegando, é a seguinte. Você, de fato, quer e deseja ser um bom semeador? Você quer ser um semeador de bom comportamento ou semeador de bons comportamentos? Se nós desejamos ser assim, semeadores de bons comportamentos, essa é a oportunidade, esse é o nosso momento. Agora é a nossa hora. Nós estamos aqui para semear bons comportamentos. Eu, como você já sabe, e para você que está hoje pela primeira vez na nossa live, nós estamos sempre aqui nas quartas-feiras, às 20 horas, toda quarta-feira, às 20 horas, nós estamos aqui. E estamos toda quarta-feira, às 20 horas, trazendo um assunto para o comportamento humano, para a sua capacidade de saúde mental, também para ajudar você a viver uma vida social, familiar, uma vida na cidade onde você está, no estado onde você está, uma vida no seu trabalho, uma vida que pode realmente se tornar uma vida que deixa um legado. Nós temos este propósito, deixar um legado para as próximas gerações. E deixar um legado para as próximas gerações vai nos chamar sempre para duas coisas. Primeiro, vai nos chamar a entender que o legado ele não é uma questão a ser só falada, ele é uma questão a ser construída, né? Está conosco também a Tati. Oi, Tati, tudo bem? Seja bem-vinda, né? Sua presença é sempre muito importante. E outros mais. Vai se achegando, nós vamos aí identificando e vamos falando, e você sabe, sua presença muito nos alegra. Queremos também, olha aí, Simone Alves, tudo bem, Simone? Seja bem-vinda, fique à vontade, tá bom? E nós queremos também que você saiba, nós estamos fazendo história. Eu sempre tenho dito isso. Estamos fazendo história. Eu me chamo Valdinei Arruda, eu sou psicólogo, também sou pedagogo e também, sou teólogo. E eu quero, nessa noite, conversar com você um pouco sobre comportamento, porque nós estamos aqui para isso. Queremos falar com você hoje. Você já viu o tema aí? Já leu? Comportamento. O risco de sermos reprovados. Vou repetir. Nosso tema de hoje é comportamento. 2 pontos. O risco de sermos reprovados. Você já notou? Já deve ter notado. Se tem uma questão que nós não queremos, é ser reprovados. Eu me lembro no meu tempo, quando eu estava
adentrando aos primeiros anos do ensino, que a grande questão era, muitas vezes, estar naquele ambiente, no ambiente escolar. Depois eu fui para um ambiente colegial, depois cheguei a um ambiente universitário, né? E em todos esses ambientes, o grande temor era o temor da reprovação. Ser reprovado era, e ainda acredito que continua sendo, aquilo que nós não desejamos, aquilo que ninguém deseja. E eu quero nessa noite falar com você sobre isso. Porque no que diz respeito ao comportamento humano, é fundamental que nós, de fato, tenhamos esta certeza de que o nosso comportamento, ele precisa passar por esta certeza, por este crivo. Eu acredito que todos nós, no que diz respeito ao comportamento humano, não queremos ser reprovados. E aqui, quando eu digo de comportamento humano, eu convido você a abrir ele para todos os leques. Aonde você vai, aonde você convive, as pessoas que você conhece, as repartições, as organizações, as instituições, todas elas que recebem a você, recebem a minha pessoa, que recebe milhares de pessoas, estas pessoas, elas não querem ser reprovadas. E o comportamento humano também, quando ele nos dá essa oportunidade, ele nos dá a oportunidade para nós sermos aprovados e não reprovados. Se você começar a perceber, você vai ver que até no que diz respeito às questões religiosas, né, ou às questões espirituais, existe uma grande certeza, a certeza de que, de fato, dá para se viver, né, uma vida separada. Mas existe uma grande preocupação. Qual é a preocupação? A preocupação é a preocupação de ser reprovado. Ninguém deseja ser reprovado. Eu não acredito que você que está aqui comigo nesta noite almejou um dia, pensou, idealizou, olha, eu quero muito ser reprovado, eu desejo ser reprovado. Ninguém, eu acredito que nenhum de nós queremos ser reprovados. E deixa eu dizer a você, nós semeadores de bons comportamentos, nós também não queremos ser reprovados e por isso eu trago este assunto. Comportamento. Isso é importante. O risco de sermos reprovados. Quais são os riscos? Você já pensou sobre isso? Você tem família. Quais são os riscos de ser reprovado? Você tem amigos e amigas. Qual é o risco de ser reprovado por essas pessoas? Você e eu temos, mais do que nunca, né, história. Qual é o risco de repente, em algum momento, a nossa história estar com uma aspas, com um rótulo de reprovado? Porque quando nós chegamos à vida adulta, aí isso pesa muito mais. Porque na vida adulta nós não desejamos, não queremos de jeito nenhum ser reprovados. Oi Gleice, tudo bem? Gleice está conosco. Um abraço lá do estado de São Paulo. Seja bem-vinda. Nós estamos tratando hoje de um assunto muito importante. Um abraço a todos aí do estado de São Paulo. Um abraço à Grande São Paulo, né? São as pessoas que estão conosco. E nós estamos, então, nesta noite falando sobre esta questão. Comportamento, o risco de sermos reprovados. Agora, vamos pensar junto aqui. O risco de sermos reprovados. Qual é o risco? O risco de sermos reprovados, primeiro, nós corremos o risco de ser reprovado, e aí parece até um pouco redundante nesse início, nós corremos o risco de sermos reprovados no nosso comportamento. Você se comporta das mais diversas formas.
você e eu, nós nos comportamos das mais diversas formas. Mas esse é um risco que nós corremos, o risco de sermos reprovados no nosso comportamento. E eu não quero, você também não quer. E aí eu pergunto a você, como nós vamos fazer isso? Como nós vamos, né, realmente viver essa vida? Como nós vamos, né, fazer com que as coisas aconteçam? Nós temos que entender que uma das questões importantes para nós é sabermos mais do que nunca que quando nós estamos vivendo a nossa vida, o nosso comportamento, ele é um comportamento que ele pode ser aprovado e reprovado. Agora, o seu comportamento e o meu comportamento pode ser aprovado, e aí nós temos que ter essa questão, tá? Ele pode ser reprovado, por quê? Na forma como ele é visto. Existem alguns comportamentos que eu e você, alguns comportamentos que nós nos deparamos, alguns comportamentos que talvez nós já tivemos, que algumas pessoas vão olhar e vão dizer assim, nossa, o que aconteceu? E para elas, elas não aprovam aquele comportamento, elas reprovam aquele comportamento. E aqui, o que eu quero que nessa noite a gente tenha como certeza é o seguinte, ninguém, nem você e nem eu, queremos ser reprovados. Mas esse é um risco que nós corremos. E esse risco que nós corremos, nós temos que olhar para ele com muita certeza para dizer assim, olha, eu não quero ser reprovado no meu comportamento. Então, saiba de uma coisa, eu preciso, os semeadores de comportamento que vão semear boas sementes para que outras pessoas consigam mudar os seus comportamentos, seja na família, seja no trabalho, aonde quer que você convive, com as pessoas que você convive. É importante que a gente entenda que muitas vezes eu posso ser reprovado no meu comportamento na forma como ele é visto. Se o seu comportamento ele é visto como um comportamento destrutivo, como um comportamento que machuca as pessoas, como um comportamento que aprisiona as pessoas, como um comportamento que não faz com que as pessoas se sintam bem. Você pode ser, você pode ter um título, mas isso vai, sinceramente, reprovar o seu comportamento. Então nós vamos ter que entender o risco de sermos reprovados. Quando nós estamos vivendo a nossa vida, na forma como o nosso comportamento é visto, nós corremos o risco de sermos reprovados. O meu grande objetivo nessa noite é dar a você a capacidade de pensar sobre, ok? E esse pensar sobre é fazer uma análise pessoal. Não é pensar no outro, olha, me lembrei do fulano, me lembrei do outro. Não, lembre sim, e não é nenhum problema de você lembrar do outro. Oi, tudo bem, Walter? Walter está conosco, Leila está conosco, né? Walter Batistoni, muito prazer em ter você aqui. Vamos juntos, nós somos semeadores de comportamento e estamos semeando bons comportamentos. Queremos que você, mais do que nunca, seja também um semeador e uma semeadora de bons comportamentos. E então, temos que entender que nesta noite nós estamos falando sobre comportamento, o risco de sermos reprovados. E nós, muitas vezes, corremos o risco de ser reprovados e de não estar bem, por quê? Porque na forma como o nosso comportamento é visto. Entenda que tudo que você faz está sendo observado. Se você tem, criança, entenda que tudo que você está fazendo, as suas crianças estão observando. E entenda que se você está namorando, tudo que você faz está sendo observado pelo seu namorado, pela sua namorada, pela pessoa amada, pela pessoa que está te amando. Tudo está sendo observado. Se você é consumidor, o seu comportamento está sendo observado. Se você entra em uma loja, se você vai a um grande centro atacadista, se você faz parte de uma grande, com um grande conglomerado, de lojas, que ali as pessoas estão comprando, vendendo e tudo,
está sendo observado. Se você é dono, se você é proprietário, o seu comportamento está sendo observado. E você corre riscos. Então, saiba disso. Você está correndo risco por quê? Porque no seu comportamento as pessoas elas vão fazer o quê? Elas estão olhando para você. Né? Esse é um risco que nós corremos. Agora, uma segunda questão, dentro desta verdade aqui. Uma segunda questão importante para nós é que o risco de sermos reprovados também, ele vai passar pelo comportamento e se dá na forma como ele é demonstrado. Não se engane que como o seu comportamento é demonstrado, este comportamento, ele vai estar sendo ou aprovado ou reprovado. Como é demonstrado o seu comportamento de estar com as pessoas? O final do ano está chegando. E esse é um final de ano completamente atípico, né? Esse final de ano tem tudo novo. Agora a questão é, como é que nós vamos nos comportar? Quais são os riscos que nós estamos correndo, né? Quais são os riscos? Nós temos que saber que os riscos que nós corremos no que diz respeito ao comportamento, ele passa por essa questão, na forma de como ele é demonstrado. Como é demonstrado o seu comportamento para os seus amigos quando você está com os mais experientes? Como é demonstrado o seu comportamento para as suas amigas quando você está somente com elas? Que comportamento elas veem? Que comportamento eles veem? Como é demonstrado o seu comportamento verbal? O que você fala? As pessoas estão olhando para isso. E a demonstração do seu comportamento, ela pode aprovar você e pode reprovar você. Ela pode aprovar a mim e pode também me reprovar. É claro que ninguém aqui, acredito, está com aquela questão de ser o juiz da questão, mas nós estamos sim, como alguém que estamos entendendo que nós estamos passando um momento, e esse momento é o momento onde o nosso comportamento, nós vamos ter que olhar. Comportamento, o risco de sermos reprovados. Você corre um grande risco, eu corro um grande risco de ser reprovado no meu comportamento. Seja quando as pessoas estão olhando para ele, ou também quando nós estamos demonstrando o nosso comportamento. Por isso que você ouve, e eu também, aquela questão assim, existem comportamentos que são reprováveis, e existem comportamentos que são reprováveis. Uma outra questão importante para nós, na nossa live de hoje, é saber também, né, que existe uma ação dentro desta verdade que nós estamos falando aqui. E a ação é a seguinte: na forma como ele é interpretado. Você pode ser reprovado do seu comportamento, eu no meu comportamento, na forma como nós somos interpretados. Tem gente que interpreta errado. Sabe aquela questão de que alguém olhou para você, ou você olhou para alguém, você viu uma ação e interpretou essa ação, e quando você foi checar mesmo, não tinha nada a ver. Estou me lembrando de algo aqui. Imagine que você pegue na mão, né, vamos colocar aí um chinelo, e você vai matar uma barata, ok? Então você vai matar uma barata, você pegou um chinelo na mão, e a barata está ali na parede. E do seu lado tem a sua criança, alguém, ou o seu companheiro, sua companheira, está ali do seu lado, mas na sombra aparece a sombra da pessoa. Imagina, faz essa imagem mental comigo. Aparece a sombra da pessoa, ok? Esta sombra também o reflexo da luz faz aparecer a sua sombra, e a hora que você ergue a mão para bater, ou seja, para tirar a barata dali, pela forma da sombra, parece que você vai bater na pessoa que está ali. Olha aí.
Essa é uma questão interpretativa. Talvez quem está olhando a sombra diz assim, nossa, ela vai bater, ele vai bater, olha lá, vai bater na pessoa. E nada, você vai matar aquela barata. Deixa eu te dizer, quantas vezes o comportamento humano, ele passa por esse crivo da interpretação. E nós temos que ter a capacidade de entendimento de que a interpretação, ela também pode nos, quando olhada do ponto de vista para o comportamento, ela pode reprovar ou aprovar o comportamento. Nesse primeiro momento da nossa live, o que eu quero deixar claro a nós é que comportamento, o risco de sermos reprovados. Nós corremos risco de sermos reprovados nessas três questões, e eu vou repeti-la. Na forma, e aí é muito importante como ele é visto, também na forma como ele é demonstrado e também na forma como ele é interpretado. E eu pergunto a você, você já teve alguma interpretação que foi uma interpretação completamente diferente de tudo aquilo que aconteceu? Não era aquilo que você estava vendo? Então, eu convido você, olha, é importante pensar sobre isso, ok? É importante entender. Nós somos pessoas e precisamos realmente entender comportamento, o risco de sermos reprovados. Não seja reprovado no seu comportamento. Não seja reprovado. Busque ser aprovado sempre, mas busque ser aprovado começando da sua consciência, ok? Uma outra questão que é importante, que eu quero destacar aqui, comportamento, o risco de sermos reprovados. E aí nós temos que entender o seguinte, muitas vezes o comportamento, ele corre o risco de ser reprovado pela acusação daquilo que criamos na nossa mente. O seu comportamento pode ser um comportamento que muitas vezes ele é reprovado por aquilo que você criou na sua mente. Imagine que você criou na sua mente, imagine que uma pessoa, melhor dizendo, vou repetir então, imagine que uma pessoa criou na mente a seguinte questão. Criou que ela não vai vencer, não vai ser alguém na vida que vai conseguir realizar algo profundo e que só atrapalha as pessoas. Quantas pessoas você conhece, quantas pessoas eu conheço, quantas pessoas nós conhecemos que vivem esse dilema? Não, porque eu sei que eu não vou dar nada na vida. A pessoa, ela criou essa questão. E aí, comportamento, o risco de sermos reprovados. Muitas pessoas estão sendo reprovadas no seu comportamento por aquilo que elas criaram na sua mente. Elas criaram questões na mente que as aprisionam. Criaram questões que não deixam elas serem elas mesmas. Criaram questões que levam elas a viver uma vida completamente diferente de tudo aquilo que é o propósito para viver. Pessoas aprisionadas, pessoas entristecidas, pessoas machucadas, pessoas magoadas, pessoas que não conseguem ter um momento de alegria na vida. Por quê? Porque criaram, muitas vezes, na mente, uma acusação. Pela própria acusação que criaram em suas mentes, estão vivendo as suas vidas e aí estão aprisionadas. Não conseguem ser livres, não conseguem se perdoar, não conseguem conceder perdão, não conseguem viver uma vida da forma como tem que ser vivida. E aí eu digo a você, nós, semeadores de bons comportamentos, temos que olhar para isso e temos que, primeiro, fazer uma análise pessoal, mas também, segundo, depois dessa análise pessoal, depois de perceber que isso já está bem dentro de nós, que já está tudo certo, ou seja, vou usar uma expressão aqui, uma expressão bem da questão patológica, depois que estiver curado, depois que você estiver curada, por favor, seja um semeador e uma semeadora para jogar boas sementes para as pessoas, para que essas entendam, olha, eu não preciso ficar criando
questões na minha mente para me acusar. Comportamento. Entenda isso. O risco de sermos reprovados. Porque toda pessoa que vai criando situações não boas, ruins, que criando fantasmas em suas mentes, fantasmas que vão atormentando a sua vida, essas pessoas, elas correm o grande risco de serem reprovadas no que diz a sua vida de saúde mental e de comportamento. Agora, por que elas correm o risco de serem reprovadas? Talvez essa seja a pergunta. Por que elas correm esse risco? Simples. Vou te responder. É simples porque elas correm esse risco. Olha, está conosco também, né? A Neide. Oi, Neide, tudo bem? Como vai você? Seja bem-vinda, né? Também nós queremos dar, né, o nosso oi a todos vocês que estão conosco nessa noite. Olha, vamos perseverando, porque hoje o assunto é uma questão de nós pensarmos de maneira bem subjetiva. Você pensando em você e não pensando muito, o fulano, não. Pense em você. Né? Faça assim esse tema, faça assim essa live chegar a outras pessoas. Porque comportamento, o risco de sermos reprovados, eu sei que você não quer ser reprovado, eu não quero ser reprovado, nós não queremos ser reprovados, mas nós precisamos ajudar outras pessoas também a não serem reprovadas, a serem aprovadas e a ajudar as outras pessoas a serem aprovadas também no que diz respeito ao seu comportamento. Deixa eu dizer para você, eu e você temos essa oportunidade. Então, não caia na armadilha da acusação da sua mente. Se porventura a sua mente está ali acusando, deixa eu dizer a você, não caia nessa armadilha. Tome cuidado, porque essa é uma armadilha que pode prender você, pode fazer com que você seja reprovado nos seus comportamentos. Eu não quero isso. Nós não queremos. Nem eu, nem minha equipe, nós não queremos. Nós queremos que você seja aprovado. Franciele, tudo bem? Seja bem-vinda. Né? É um grande prazer ter você mais uma vez conosco aqui. Né? Franciele está conosco e é sempre bom a sua presença. Queremos também, continuando aqui o tema, eu quero falar com você e queremos também falar sobre uma questão importante. Comportamento, o risco de sermos reprovados. Olha, um outro risco que nós corremos é o risco de fazer escolhas erradas. Quando nós fazemos escolhas erradas, muitas vezes nós vamos ser reprovados segundo o nosso comportamento. Oi, tudo bem? Silvana Rainha, minha amiga, né? Silvana, né? Oi, Silvana, tudo bom? Um abraço a você, um abraço a todos e um abraço a esse Paraná imenso que está ligado conosco. Um abraço a todas as cidades. Um abraço a cada lugar deste Brasil que está ligado conosco. Nós estamos falando hoje sobre o risco de sermos reprovados. Comportamento, o risco de sermos reprovados. Olha, é muito importante entendermos isso. Nós queremos ser aprovados no comportamento. E para você ser aprovado no seu comportamento, para que eu seja aprovado no meu comportamento, nós temos que saber quais são as pessoas que nós estamos escolhendo para andar, para ficar, para estar conosco, para conviver. Porque muitas vezes as nossas escolhas, elas podem nos levar à reprovação do comportamento. Conhece aquela frase, né, do senso comum, que é bem falada, que diz assim, me diga com quem tu andas. É isso? Que eu direi quem tu és. Na verdade, as escolhas. O seu comportamento corre o risco de ser reprovado se você fizer escolhas que vão passar pelo crivo do local, da pessoa, do ambiente, dos seus familiares, dos seus amigos, dos amigos de trabalho, se passar pelo crivo das pessoas e de repente essas pessoas perceberem e falarem assim, olha, nossa, mas está andando com essa pessoa. Muitas vezes o comportamento, nós corremos o risco do comportamento ser reprovado. Quantas pessoas falam, não sei por que as pessoas não acham que eu não sou uma pessoa que passo confiança. Ué, mas olha lá, com quem você está andando? Com quem você está se associando?
com quem você tem investido a maior parte do seu tempo. Talvez a escolha que você fez. Não estou falando de você, estou falando das suas escolhas. Talvez as escolhas que você fez. Eu me lembro que uma das questões que eu tive que definir muito cedo na minha vida foi essa. Foi a questão de saber com quem que eu ia andar. Eu tinha que definir isso. Morei no lugar que eu amo, um lugar maravilhoso, mas como todos os lugares, perigoso. Então tinha questões que eram perigosas e eu tinha que escolher. Eu tinha que escolher com quem andar e andando com essas pessoas, o que falar. Eu tinha que escolher como me comportar, porque o meu comportamento ele estava correndo o risco de ser reprovado. É mais ou menos aquela questão, né, do tempo escolar. Se andar com os bagunceiros, a grande parte da turma vai ser, grande parte das pessoas vão conhecer. Ah lá, ele é aquele que anda com aqueles bagunceiros. Ou ela é aquela que anda com aquelas bagunceiras. Ah, ele é aquele que anda com aqueles que vivem denegrindo, que vivem falando mal das pessoas. Ah, ela é aquela menina que anda com aquele desocupado. Entende? Nós corremos o risco do nosso comportamento ser reprovado. E a grande questão é que, se reprovar o nosso comportamento, muitas vezes vão reprovar também, sabe o quê? Vão reprovar não só o nosso comportamento, vão reprovar a nossa pessoa. E aí nós vamos ficar naquele dilema de, muitas vezes, não ser aceito por aquilo que estamos vivendo, por essa questão de estarmos andando com escolhas que não foram boas. Você já viu no supermercado? Quando você faz escolhas boas, é uma beleza, não é? Quando você vai ao mercado, faz uma boa escolha, é ótimo. Deixa eu contar para você, domingo último, né, eu fui ao mercado logo cedo. Eu e minha esposa fomos ao mercado, né, e foi um tempo bem bacana, bem legal. Nós escolhemos estar ali, nós escolhemos os produtos. Até tivemos conosco a presença de uma das minhas irmãs. E nós escolhemos conversar, tudo, estávamos ali. De repente, quando eu vou para a fila, quando eu vou pagar, né? Porque a gente compra e tem que pagar. Quando eu vou pagar, eu estou na fila e de repente a pessoa que estava atrás de mim disse assim: pode ir lá, pode ir para frente lá naquele outro caixa ali, porque... E o caixa estava ocupado, a menina nem tinha dito assim, ó, caixa livre, sabe? Eu fiquei pensando, olhei para minha esposa, olhei para minha irmã, ficamos ali, né? E eu fiquei pensando, nossa, que comportamento reprovável esse, hein? Eu fiquei pensando mesmo, estou sendo sincero com você. Falei, que comportamento reprovável? Nossa, domingo, olha, acompanhe comigo a cena. Domingo de manhã, dia de sol, possibilidade de compra, né? Estar em um local arejado, um local com toda a segurança para as questões que estamos vivendo desse tempo diferente, né? Onde aferiu temperatura, tinha lá um tapete para a gente pisar, para tirar toda aquela questão de diminuir a questão de estar com a questão de vírus e tal, né? E a pessoa querendo mandar, sabe? Eu falei, nossa, nosso comportamento ele pode ser aprovado ou reprovado. Na minha modesta opinião, aquele comportamento, eu falei, não, isso aí, nossa, que comportamento, né, mais estranho. Mas ao mesmo tempo, deixa eu contar para você, é claro que eu tive vontade de virar e dizer assim, hoje é domingo, né? Vamos usar aquela expressão de senso comum, né? Me erra.
mas sabiamente, pensando, ouvindo, né? Minha esposa, ela disse assim, deixa pra lá. Sabiamente, pensando, hoje é domingo, dia de não correria, dia de estar bem, dia de ficar tranquilo, né? E o tranquilo aqui não é o contrário de não estar, não é o nervoso, mas é estar tranquilo, ou seja, é se manter, vou usar aquela expressão, né? Se manter zen, se manter equilibrado. Ah, e foi uma beleza, hein? Eu sei que a pessoa foi, ficou lá, e eu passei a compra, e depois fui embora para minha casa, tivemos uma manhã maravilhosa, uma tarde também, foi um dia muito especial. Deixa eu dizer a você, o seu comportamento está sendo observado, o meu também. E nós temos que tomar cuidado para não sermos reprovados no nosso comportamento. Deixa eu perguntar para você, você tem sido reprovado em alguns dos seus comportamentos? Hoje é a noite para mudar essa chave, para mudar da reprovação para a aprovação. Não é buscar a aprovação no outro, mas é em si ter a aprovação deste comportamento e ter a certeza de que, olha, agora eu vou mais do que nunca viver uma vida assim. Eu quero ter o meu comportamento aprovado. Eu não quero correr o risco de ser reprovado. Seja aprovado no relacionamento com seus filhos, esteja mais perto. Eu tenho falado sobre isso muito. Esteja mais perto, converse, chame, brinque, né? Seja aprovado, porque ali é a sua o seu primeiro grupo de convivência social. Ser aprovado ali é muito bom, mas ter o seu comportamento aprovado ali é excelente. Ô Carlos, tudo bem? O Carlos está conosco. Carlão da CR Estampa. Tudo bem, Carlão? Um abraço para você, né? Estamos aqui falando sobre comportamento humano e queremos, mais do que nunca, que todas as pessoas consigam entender comportamento, o risco de sermos reprovados. Não queremos que ninguém seja reprovado. Eu não quero, minha equipe não quer, por isso nós estamos aqui e estamos falando sobre essa questão. Olhe para o seu comportamento. Porque se na vida, se nós somos ensinados, se isso está claro entre nós, né? Nós não gostamos de reprovação, queremos viver a nossa vida na aprovação. Queremos passar pelos anos escolares, queremos entrar ali nos anos colegiais, né? Queremos passar pela universidade, mestrado, doutorado, queremos viver a nossa vida com as pessoas, mas sempre com essa sensação de que, ó, eu estou sendo aprovado. Então, entenda, cuide do seu comportamento. Saiba que as pessoas olham para o seu comportamento, saibam que o seu comportamento é um comportamento que está sendo demonstrado para todo mundo e tenha certeza que ele está sendo interpretado por todo mundo. Então, olhe e sempre tenha em mente, eu quero de fato ser diferente. E não se esqueça, não acumule para si jamais, não acuse não deixe a sua mente acumular questões que vão acusar você. Então, faça boas escolhas. Faça boas escolhas. Viva assim. Ok? Se nós vivermos assim, eu te garanto, nós vamos ter a capacidade de realmente ver o nosso comportamento mudando toda a nossa visão de mundo e nos tornando cada vez mais seres que vão admirar o belo, que vão buscar ser semeadores de bons comportamentos e que vão levar uma palavra, que vão levar uma ação para as pessoas e essas pessoas vão mudar e aí nós nos tornaremos aqueles que vão semeando, mas nós vamos colher. Eu chamo você para essa reflexão. Certamente é assim que nós temos que pensar a nossa vida. E não esqueça de uma outra coisa. Se você não quer ser ou correr o risco de ser reprovado no que diz respeito ao seu comportamento, esteja sempre aberto para as mudanças. Vou repetir. Se você não quer ser reprovado, se você não quer correr o risco de ser reprovado no seu comportamento, esteja aberto para as mudanças. Não seja alguém que não esteja aberto para as mudanças. A mudança é algo constante em nossa vida. E nós temos que estar preparados para isso.
Nós temos que entender, nós vamos mudar. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, e conversando mesmo, né? Nem na questão de estar no meu ofício, né? No meu bom ofício de ser psicólogo, analista do comportamento humano, de estar na minha clínica, né? De estar aqui dando o meu melhor para os meus pacientes. Não, eu estava conversando com uma pessoa literalmente na calçada da vida. E aí a pessoa estava dizendo assim, olha, eu tenho passado por momentos um pouco difíceis, agora mudou a idade, tudo, e a gente descobre coisas novas com a idade. E eu disse à pessoa assim, sabe o que acontece? É que nós mudamos mesmo de idade, e a cada década a gente vai mudando. Quando eu completei a primeira década, eu era uma pessoa, na segunda década eu era outra pessoa, na terceira me tornei uma outra pessoa. Uma pessoa que viveu 3 décadas, ou seja, que tem 30 anos, ela já mudou muito. E aí nós temos que entender, nós temos que ser flexíveis. Não dá para tentar ser alguém de 20 tendo uma idade de 40. Não dá, não bate, as coisas não vão. E aí nós temos então que estar abertos para isso, entender assim, eu estou aberto para aprender, para o novo. O que eu não aprendi que eu devo aprender, o que eu não fiz que ainda dá para fazer, quais são as questões que eu posso realmente colocar sobre a grande importância da minha vivência. É isso, eu e você temos essa capacidade. Então não esquece, o comportamento, que é muito importante, ele corre o risco de ser reprovado se você, se eu, se nós não estivermos abertos para as questões novas. Esteja aberto para o novo. Esteja aberto para o novo, e não é um novo de literalmente, esse nunca foi utilizado, mas esteja aberto para o novo que é o novo para você. Se é novo para você, de repente, ter alguém que chega a você, te abraça e te diz assim, olha, você é importante para mim, e se você não é muito dado, olha, entre aspas aí, ou seja, se você não está aberto a esta questão, né, tenta eu vou usar uma expressão, tenta não enrijecer tanto, tenta ser mais maleável e comece a, pelo menos, dentro do possível, demonstrar afeto, demonstrar carinho, dizer que você é importante para mim. Olha, muito obrigado pela forma como você tem estado na minha vida. Isso une pessoas, isso faz diferença. O meu grande objetivo nessa noite é esse. É dar a você e também levar a mim a esta questão. Nós temos que entender, o nosso comportamento, ele corre risco de ser reprovado. E eu não quero ser reprovado, eu não quero que você seja reprovado. Então, vamos viver a nossa vida com um olhar bem focado nessa questão. Eu quero ser aprovado no meu comportamento. É tão bom quando você ouve assim, olha, fulano de tal, ele é uma pessoa... Nossa, é uma pessoa que eu admiro. Fulano de tal é uma pessoa que eu me espelho, ou me espelho nele ou nela. Fulana de tal é alguém que passou pela minha vida e, nossa, como eu sou grato. Pode ter certeza que os comportamentos que estiveram ali foram comportamentos que levaram à aprovação. E é por isso que eu te digo, é por isso que eu digo a nós precisamos, de fato, avaliar isso. Eu quero deixar essa reflexão para você, porque aqui eu levo o seu comportamento a sério. E você? Leva o meu comportamento a sério? Então, ótimo! Nós somos semeadores de bons comportamentos. É assim que nós vamos construindo uma cidade melhor, nós vamos construindo uma comunidade melhor, nós vamos construindo lares melhores, nós vamos construindo um país melhor. Não pense menos do que aquilo que você pode. Você pode ser um semeador, você pode ser uma semeadora.
Pense dessa forma. Aonde quer que você vai, aonde quer que você esteja, sempre tenha certeza. Eu estou aqui e o meu comportamento, eu não quero que ele seja reprovado. Vivendo assim, estamos bem. Porque tudo que fizermos vai ter um único objetivo: ter um comportamento aprovado a partir do nosso olhar. E a partir daí, as pessoas verão o quanto vale a pena viver em um mundo melhor. O quanto vale a pena ter um mundo interno melhor. O quanto vale a pena realmente fazer com que tudo seja visto com a ótica da vida que vale a pena ser vivida. Eu te convido para isso. Ok? Olha, quero deixar um grande abraço a todos vocês e quero pedir que você faça chegar esse assunto a outras pessoas. Essa é uma live que tem esse objetivo, mas também, sempre como eu gosto de lembrar, você sabe que esse assunto de hoje, ele vai estar lá no meu canal no YouTube. E estando no meu canal no YouTube, não se esqueça, divulgue para outras pessoas. O meu canal lá no YouTube é Valdinei Arruda, ok? Procure lá. Oi, Regina. Regina Gomes conosco. Um abraço, Regina Gomes, né? Então, esse vai estar lá no YouTube, mas também vai estar aqui no Facebook. Então, nós queremos que você tenha esse conteúdo, mas espalhe esse conteúdo. Nós chegamos, e eu fiquei, sempre fico agradecido, mas nós estamos chegando ao número de 500, visualizações do que estamos produzindo. Então, 500 visualizações. Eu tenho a pretensão e te convido para me ajudar, eu preciso muito da sua ajuda, eu preciso que nós, e quero que nós dobremos isso. Eu sei que nós podemos chegar a 1000 visualizações, porque aí serão no mínimo 1000 pessoas que ouviram sobre os assuntos. Entre lá. Esta live de hoje teve como tema, comportamento, o risco de sermos reprovados. E nós construímos isso para você, construímos isso para nós, ou seja, para mim e para a minha equipe, mas construímos isso para esse Brasil que nós amamos e também para aqueles que estão no exterior. Eu tenho tido algumas pessoas que estão nos assistindo, de fora do Brasil. Um abraço ao Franklin, um abraço aos meus amigos, a tantos amigos nossos que estão fora do país e que nos assistem. Tá bom? Que vocês fiquem bem. Semana que vem nós nos encontramos. Lembrando sempre, leve o seu comportamento a sério. Eu levo ele a sério. Leve o meu comportamento a sério e nós somos semeadores de bons comportamentos. Meu abraço hoje vai para uma pessoa em especial, tá bom? Hoje eu quero deixar o meu grande abraço, a essa pessoa, porque eu acredito que essa pessoa tem feito algo significativo mesmo, em todo lugar onde ela está. E quem é essa pessoa? Na verdade, é um grupo de pessoas, Quero deixar meu abraço hoje a todos os funcionários públicos, Essa semana é a semana, que nós comemoramos o Dia do Funcionário Público. Um abraço a todos vocês. Vocês são pessoas importantes, nos ajudam e também faz com que este país, possa crescer. Um abraço a vocês, um beijo no seu coração, um beijo a todos vocês. Olha, foi muito bom estar com vocês nesta noite. Não esquece, vocês são pessoas importantes, eu amo vocês, um beijo no seu coração. Até na próxima quarta.